Olá, eu sou Catarina Stocco, nutricionista funcional e especialista em saúde na menopausa. E esse é mais um episódio do Menopausa Sem Medo, aqui pela TV Guaratuba. E hoje eu vou responder uma dúvida da Joana, que me perguntou: doutora, eu tô precisando de ajuda, de orientações para funcionar o meu intestino. Eu fico às vezes até uma semana sem funcionar o intestino. E queria suas dicas para saber o que eu posso comer, o que eu posso estar fazendo. Oi, Joana, tudo bem? Vou te ajudar sim, vamos ver o que a gente pode, o que será que está acontecendo aí com esse intestino. Você sabia que o intestino é o segundo cérebro nosso e que a gente precisa cuidar dele com muito carinho, porque nós temos, para vocês terem uma ideia, nós temos mais bactéria lá no nosso intestino do que células em todo o nosso corpo. E essas bactérias, elas têm uma função. Se eu quero ter saúde, se eu quero ter, fazer com que o meu corpo funcione corretamente, eu preciso sim me preocupar com o meu intestino, porque o intestino, a gente sempre fala que é a alma do negócio. Existe uma comunicação do nosso intestino via nervo vago com o nosso cérebro. Então, tá tudo conectado. E quando as coisas não estão boas lá, a gente começa a abrir porta de doença. Então, a gente precisa cuidar. Para vocês terem uma ideia, para cada uma célula que nós temos no nosso corpo, nós vamos ter 10 bactérias. E dessas bactérias, 80% está lá no nosso intestino. E nesse intestino nós vamos ter também fungos, bactérias, parasitas. Então é um mundo de bactérias que a gente vive. Mas a gente precisa ter um equilíbrio dessas bactérias. Precisamos ter mais bactérias do bem para que o nosso corpo funcione. Quando a gente está proliferando mais bactérias ruins, a gente começa a abrir um leque de várias doenças. Aí vamos imaginar asites, rinites, bronquites, amidalites, as dores de cabeça, é muito comum quando o intestino não funciona, problemas digestivos, empachamento, doenças de pele, as dermatites, acnes, a gente pode ter um simples herpes, está ligado lá com o nosso intestino ruim, esse desequilíbrio, assim como as doenças cardiovasculares, diabetes, depressão tem muito a ver com esse desequilíbrio intestinal, alterações no nosso humor, nós vamos ficar mais irritados, mais sem paciência, mais estressados, nós vamos ficar mais ansiosos, comendo mais, principalmente pelos carboidratos, e daí nós vamos engordar, nós vamos também, vai ter uma alteração aí nos nossos hormônios. Imagine nós na menopausa e o intestino, esse desequilíbrio todo acontecendo, então eu vou intensificar muito mais a doença, abrir porta aí para vários sintomas. A primeira coisa que a gente tem que observar, Joana, é nosso hábito alimentar. Será que eu estou dando comida para as nossas bactérias do bem? Ou será que eu estou dando comida para as bactérias ruins? Então, os hábitos alimentares, uma dieta de baixa qualidade, uma dieta à base de açúcares, de farinhas brancas, uma dieta à base de frituras, de embutidos, por exemplo, o salame, a salsicha, o presunto, a mortadela, alimentos processados, né? São alimentos que vão levar mais comidas lá para as nossas bactérias. Assim como o uso de antibiótico vai piorar também todo esse desequilíbrio aí bacteriano. Então, o primeiro passo é melhorar a qualidade da nossa alimentação. E aí, quando a gente pensa em qualidade, pensa em intestino, observe como é que estão as suas fibras na alimentação. Então, será que você está comendo fibras aí vinda lá da aveia, da chia, da linhaça, vinda dos grãos,
as fibras vindo dos integrais, as fibras vindo das frutas, das verduras. Então tem que estar uma maior quantidade na sua alimentação dessas fibras, para que eles façam esse impulsionamento dessas fezes aí para ajudar. O psyllium é uma fibra muito boa para quem tem constipação, porque ele faz um aumento lá dentro, ela é hidratada e ela incha, e aí ela expulsa muito mais rápido esse resíduo tóxico, porque vamos imaginar o intestino uma semana sem funcionar. Vai haver uma fermentação gerando mais bactérias ruins, gerando um processo inflamatório lá no meu intestino. Então, tire da sua alimentação excessos de farinhas brancas, biscoitos, bolachas, esses alimentos processados, né? Troque por alimentos mais naturais, das frutas, das verduras, dos grãos integrais, dessas fibras aí. Diminua o excesso de frituras ruins, coloque gorduras boas, por exemplo, vindo das castanhas, das nozes, das amêndoas, do azeite de oliva, do abacate, que você pode estar colocando aí. Melhore as fontes de magnésio vindo dos vegetais, aí dos grãos, do grão de bico. Então coloque esses alimentos aí para melhorar aí esse ambiente bacteriano. Observe a sua mastigação, mastigue devagar, coma com calma os alimentos. E uma outra coisa é observar o consumo da sua água, né? Como será que está? Será que você está se hidratando corretamente aí na sua alimentação, no seu dia a dia? Então a água, ela tem uma importância muito grande, Joana, porque se você estiver consumindo muita fibra, mas não estiver consumindo água, isso vai piorar, você vai ficar estufada e as coisas vão parar, porque a fibra, ela precisa ser hidratada, e para isso a gente precisa de água. Então o teu consumo de água para quem tem constipação tem que ser muito mais que 2 litros. Você tem que acordar de manhã já e consumir aí uns 600 ml de água aí já pela manhã para ajudar aí nesse intestino. Evite comer coisas muito geladas, por exemplo, água muito gelada de manhã. Isso pode fazer com que o seu intestino fique mais lento também. Então use mais, agora no frio, de preferência uma água morna, ela é melhor para acordar o seu intestino, tá? E consumir já de manhã aí uns 600 ml, e aí você, aonde você for, leva sua garrafinha de água para melhorar bem essa parte de água aí, né, que vai ser bem importante. Nós temos lá no nosso intestino essas bactérias do bem, elas são responsáveis em ajudar a aumentar e formar a nossa serotonina, que é o neurotransmissor do prazer, da gente se sentir bem. E aí a gente precisa desse ambiente bacteriano saudável para que a gente tenha esse neurotransmissor, porque na menopausa a serotonina cai, então a gente precisa melhorar a serotonina via bactérias lá do nosso intestino. E aí, pra gente dormir bem, estar bem, menos ansioso, menos compulsivo, para que tudo trabalhe corretamente aí no nosso corpo. Então, o primeiro passo é isso. E uma outra dica é você observar também os alimentos que você está comendo. Será que existe alimentos que pode ser ruim pra gente? Então a gente, por exemplo, leites e derivados, para muitas pessoas tem uma ação constipante, porque a caseína, essa proteína do leite, ela usa o mesmo receptor das drogas que são usadas para dor, né? E aí, que são alimentos que têm essa característica constipante, são alimentos, não são medicamentos com essa característica constipante. Então, se eu estou tomando remédios, por exemplo, para dores, eu vou ter uma constipação. E se eu estou colocando leite derivado, essa caseína usa o mesmo receptor desse medicamento,
piorando o meu intestino, prendendo mais. Então observe também, se você estiver consumindo leites e derivados, experimente tirar aí por 30 dias. Isso também vai estar ajudando aí o seu intestino a funcionar. E melhorar então as fontes, por exemplo, as fontes, como eu falei, dos vegetais, os chás vão ser muito importante, chá de erva doce, camomila, chá verde, chá de hibisco, né? Você, além do teu consumo de água, está colocando também esses chás aí na sua alimentação, aí no seu dia a dia. Consumir, por exemplo, o alecrim. O alecrim também, ele é um potente estimulador de enzimas, é um detoxificante, então você pode colocar na sua alimentação, assim como as fontes pré-bióticas, por exemplo, a banana, a chicória, o mel, a maçã, a aveia, tem ação pré-biótica aí para o intestino. A banana verde, ela é muito interessante, você pode, por exemplo, comprar no mercado aquela banana que não amadureceu ainda, aquela banana bem verde, e cozinhar com casca e tudo na panela de pressão e descascar, esperar esfriar, descasca e come uma por dia também, é bem interessante. E não esquecer da água, dos chás, das frutas, o mamão, o abacaxi, são alimentos bem interessantes aí por conta das enzimas. Então você pode já consumir o mamão já pela manhã. Você pode também fazer aí um mix de fibra, Joana, que vai te ajudar também. Você bate no liquidificador 30 gramas de semente de abóbora, 30 gramas de linhaça e 30 gramas de semente de girassol. Bate tudo isso, vai virar um pó. Esse pó você deixa na geladeira, num vidro na geladeira, e você vai usando uma colher de sopa nos alimentos. O ideal é que você consuma aí umas 2 colheres de sopa dia. Você pode, por exemplo, acordar de manhã, comer o seu mamão com o mamão já polvilhado, essas fibras aí. Mas não esquecer de tomar água. Então fica essas dicas aí para você cuida do seu intestino, da sua saúde. Espero que tenha te ajudado você e as outras pessoas que têm esse mesmo problema. Então, se você tiver mais alguma dúvida, manda para mim. Beijo!